Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Cyberson Games. E aqui eu trago mais um vídeo para vocês. Dessa vez eu vou estar mostrando como eu criei essa cena desse carro. Se vocês gostaram, eu vou estar explicando para vocês quais foram os fundamentos utilizados, como eu fiz essa água, como eu fiz essa grama, como eu criei o carro, como eu criei essas árvores. Eu vou estar ensinando para vocês uma videoaula mostrando um curso assim básico, bem básico, de como fazer todas essas coisas em pouco tempo e usando um computador com a placa de vídeo GTX 960, um computador que não é tão evoluído, mas que vai trazer uma boa renderização como essa, porque muitas pessoas hoje elas acreditam que, apesar de terem um computador ruim, elas não conseguem produzir uma boa renderização, mas não é verdade. A verdade é que, se você tiver boa imaginação, se você tiver conhecimento, se você tiver determinação, você consegue sim produzir uma boa renderização. Não importa qual o seu nível de conhecimento, se você tiver determinação, se você for atrás, você consegue. Então não caia nessa, que se você tem pouco poder de renderização, só porque você não tem uma RTX Titan da vida ou uma Quadro, não quer dizer que você não consiga produzir uma boa renderização. Você consegue sim. E tá aqui o resultado. Eu vou mostrar aqui para vocês mais algumas fotos. Além dessa foto, eu tenho aqui algumas fotos. Vou iniciar por essa daqui, ó, que foi o início do carro, né? Vocês podem ver que eu utilizei aqui outro tipo de HDR para criar o carro. Aqui mais na frente, essa cena, ela tá a mesma cena, só que tá com menos objetos. Vocês podem perceber que ela está com menos objetos e que o HDR também é outro, observando sempre a questão da iluminação. A iluminação da cena é essencial. Aqui a gente trocou o HDR, é o mesmo carro, trocamos o HDR e utilizamos um princípio, gente, que muitas pessoas não conhecem, que é a utilização da grama. Como assim a utilização da grama? Muitas pessoas gostam de criar no Blender uma grama com partículas, muitas partículas. Aqui vocês podem ver que ficou uma grama realista e com poucas partículas, ou seja, eu utilizei poucos objetos para criar essa grama. Então não foi necessário muito poder de renderização para criar uma grama mais realista. Eu vou estar mostrando para vocês nesse vídeo como faz ela. Aqui a gente também pode ver outra cena. Aqui eu utilizei, ó, ali você pode ver uma água descendo. O Blender, ele tem alguns recursos que facilitam isso pra gente, como se fosse, não é bem uma cachoeira, mas o Blender contém alguns recursos que facilitam pra gente e a gente não precisa de tanto poder de renderização, certo? Aqui vocês podem ver que foi uma cena que eu utilizei uma iluminação errada. Eu aumentei muito o brilho da cena. Não adianta a gente utilizar muito brilho na nossa cena, não vai ficar legal. Aqui nós vemos, ó, a diferença: errado e certo, errado e certo. Vocês podem perceber que, apesar de eu utilizar uma grama simples, mas ela foi bem feita. De que forma? Não utilizei muitas partículas nesse cenário, muitas partículas para criar a grama. Eu utilizei apenas alguns fundamentos básicos que muitas pessoas não conhecem, procuram na internet e adicionam muitas partículas, 3.000, 4.000 partículas no terreno, e isso não vai gerar em nada, só vai gerar para sua placa de vídeo renderizar mais, e o resultado não sai perfeito. Eu já procurei já em vários sites que as pessoas fazem vários vídeos, o resultado pode até sair legal, mas a sua placa de vídeo vai sofrer para renderizar. Você pode conseguir um resultado bom como esse com poucas
partículas, usando apenas alguns fundamentos, usando apenas algumas regrinhas que eu vou mostrar para vocês aí como a gente faz, certo? A mesma cena, gente, o mesmo carro, só que aqui eu troquei, mudei o HDR, mudei a iluminação, e algo que influencia na sua cena é a questão da iluminação. Se você tem uma cena de noite, não adianta vocês utilizarem luzes que vão ser muito fortes. Vocês utilizam luzes que iluminam pouco, ou seja, aqui eu adicionei 2 luzes só como exemplo. Um exemplo, essas luzes cada uma ilumina pouco, ou seja, dá para ver, ó, o resto da cena que ela fica em as sombras. A gente consegue ver aqui as sombras, certo? E aqui mais perto do carro a gente consegue ver, ó, a iluminação da luz, ou seja, a luz não está iluminando tudo, certo? E aqui é a cena final. Aqui eu tenho aqui mais alguns testes que eu queria mostrar para vocês, alguns detalhes. Esse carro não ficou perfeito, né? Foi um modelo 3D de exemplo, como vocês podem perceber, mas eu utilizei uns HDRs, ó, diferentes, tá vendo? O HDR muda a questão da sua cena. Se você utilizar um HDR mais realista, a cena vai ficar melhor. Se você utilizar um HDR que não seja muito bom, já a cena não vai ficar tão boa, certo? Então outra dica aí é a utilização de bons HDR. Tem vários sites que fornecem HDR de exemplo que são muito bons e são de uso gratuito para uso comercial. Você pode utilizar nos seus projetos e também pode estar vendendo eles. Mas agora vamos para o que interessa, gente. Eu vou aqui abrir aqui a cena do Blender. Eu estou renderizando essa cena aqui, ó, para mostrar para vocês as preferências com a NVIDIA GeForce GTX 960 e um processador i3 2100 com 8 GB de RAM, certo? Estou aqui renderizando ela com 8 GB de RAM. Vou mostrar para vocês que eu não estou utilizando mais memória do que isso, apenas 8 GB com esse processador e essa memória, e a gente consegue gerar uma cena como essa, certo? Eu vou começar aqui mostrando para vocês o básico. Vocês podem ver que está um pouco lenta a questão das partículas, certo? Vamos lá. Eu vou aqui remover algumas coisas da nossa cena para vocês aprenderem aí. Pronto. Vou deixar a câmera e o som. Vou tirar o carro. Primeiro a gente vai começar, pessoal, com a questão da pista. Algo muito simples, certo? Algo muito simples. Como é que eu fiz para duplicar essa pista? Muitas pessoas não conhecem. Então, se você está vendo esse vídeo aí pela primeira vez, eu vou estar mostrando dicas de como você criar uma pista realista em poucos segundos, certo? Aqui a gente tem a minha pista. Eu vou aqui adicionar. Ver se assim fica melhor para vocês verem, porque aí. Pronto, assim, esse resultado aí que eu queria chegar para vocês, certo? Esse fundo branco que vocês estão vendo, certo? É o que eu chamo de fog ou névoa. Ele dá um realismo a mais na cena, porque adicionando ele, ó, ele vai mudar. Eu quis criar um efeito nessa cena um pouco diferente, um efeito de névoa, que foi nessa imagem aqui, ó, imagem final, um efeito de névoa. Então essa névoa que eu chamo de fog, ela traz esse efeito pra gente, efeito de névoa, e também influencia no cenário. Então, além do HDR, eu adicionei essa névoa para trazer um efeito maior. Então vocês podem procurar aí nodos materiais para fazer uma névoa dessa no Blender, certo? É bem simples. Eu vou até mostrar para vocês o material que eu usei nessa névoa, certo?
ela tá aqui, ó. Materiais. Eu usei aqui um mix shader para juntar dois shaders de Principial e volume, certo? Os shaders que eu usei foi Principial e volume. Vou só aumentar aqui para vocês verem. Principial e volume, se vocês quiserem copiar com outro Principial e volume, certo? Só que na emissão do primeiro eu utilizei uma mistura de textura gradiente com um shader mapping e uma textura para coordenar o objeto, certo? Em cima aqui do vetor. Então esse daqui é a primeira abinha aqui do mix shader. Vindo aqui para o segundo mix shader, a parte de baixo, a gente tem um shader Principial Volume. Na emissão a gente tem um Color Ramp. E aqui do lado a gente tem um Grave Texture, com todos os valores de baixo definidos como 2 detalhes de dimensão. Esse daqui também. Lá com Night e a escala com 30. O que esse Grave Texture vai fazer? Ele vai criar essa textura aqui, ó, pontilhada, tá vendo? Vai criar essa textura pontilhada. Eu vou aqui mostrar para vocês. Se eu tirar, ó para você. Se eu deixar só a textura de cima, olha como ele vai ficar, certo? E eu queria um efeito assim, ó, um efeito branco misturado com azul para gerar uma névoa assim, ó, diferente na renderização. E foi dessa forma que eu consegui fazer isso. Então foi assim que eu criei esse fog aqui, que no caso é a névoa. Voltando aqui, pessoal, para a pista. Voltando aqui para a pista, nós temos, certo, algumas coisas aqui que eu queria falar para vocês. Eu vou entrar aqui no modo de edição. Por que eu vou entrar no modo de edição? Porque essa pista, nada mais nada menos, ela é só isso, apenas isso. Ou seja, vocês não precisam criar a pista inteira no cenário. Você cria só uma parte dela para depois você introduzir um modificador chamado Mirror. O que é o Mirror? O Mirror é o espelho. Para quem não sabe, é o espelho, certo? O modificador fica nessa linha aqui, ó. Você vem aqui, adiciona modificador e Mirror, que é o espelho, e vai criar, ó, uma pista semelhante do outro lado, certo? Criando essa pista semelhante do outro lado, vocês vão adicionar também agora outro modificador que se chama Array, certo? Esse modificador ele vai adicionar várias contagens dentro do Blender do mesmo objeto, certo? Ou seja, aqui eu adicionei 17 contagens. Então essa pista aqui, ó, vai até lá na frente. Então tem 17 pistas dela duplicadas até lá na frente. 17. E Jonas, como é que eu faço para pegar essa pista e colocar ela pelo terreno? Aí te vem o segredinho. Depois você coloca o modificador Mirror, que é espelho, para espelhar ela do lado. Colocar o Array para duplicar ela até lá na frente, você vai vir, ó, o Curve, vai adicionar uma curva. O que esse modificador ele faz? Esse Curve ele vai fazer com que seu objeto siga uma curva, ou seja, siga outro objeto. No caso está seguindo meu Bezier Curve. Como é que eu faço para ele seguir meu Bezier Curve? É muito simples. Você vai dar aí o Shift A e vai criar uma curva do tipo Bezier. Quando você criar essa curva do tipo Bezier, você vai movendo essa curva por onde você quer no terreno, certo? Você vai movendo ela por onde você quer no terreno. E essa curva é essa daqui, gente. Eu vou mostrar para vocês. A curva Bezier que eu criei foi essa. Ou seja, meu terreno, ó, a pista vai passar dessa forma aqui. Então, quando vocês forem criar uma pista, não precisa sair duplicando ela no terreno inteiro, na cena toda. Vocês criam
a pista apenas um lado, do jeito que eu ensinei aqui, para não dar muito trabalho, certo? Tem um lado da pista. Depois, vocês adicionam o modificador mirror, adicionam um array, depois adiciona uma curva e seleciona a curva que você criou. No meu caso, Bezier Curve, certo? Agora vamos entrar em outro princípio. Eu vou aqui diminuir as amostras. As amostras estão em 1024, então está carregando um pouquinho aqui. Na viewport, eu vou deixar as amostras em 128 amostras, certo? Acho que assim fica legal. Fica mais rápido, 128 amostras. Agora eu vou colocar o meu carro aqui na cena, para vocês visualizarem aí como vai ficar o carro nessa cena, certo? E eu vou falar para vocês alguns princípios básicos de como eu criei esse carro. Vou tirar aqui. Vou tirar aqui o fog, vou deixar assim fica legal. Bom, a minha ideia era criar um carro para noite, para criar um cenário de noite. Então eu criei um material bem diferente. Esse tipo de material, travando um pouco, vou tirar aqui o denoise, ver se fica melhor. Vou deixar aqui 28, acho que tá bom. E esse tipo de material que eu criei para o carro, vocês podem ver, ó, que ele reluz de noite, tá vendo? É um material que eu gostei, material reluzente. Procurei muitos materiais de carro e esse material para mim eu achei legal. É um material que é de metal e que ele dá bem com esse HDR à noite, certo? Eu não usei nenhum blueprint. O que é um blueprint, Jonas? É uma imagem de referência que você usa para criar algo. Eu não usei nenhuma imagem de referência, eu criei a partir do zero mesmo, sem nenhum blueprint. Vocês podem ver que foi um modelo um pouco arcaico, né? Aqui tem alguns defeitos, foi um modelo de teste que eu fiz só, certo? Não com muitos detalhes. E o que dá a diferença nesse carro são as luzes dele. Essas luzes aqui que ele tem, as luzes diferentes, porque é um modelo assim um pouco futurista e um pouco, essa porta aqui dele ficou um pouco arcaica, certo? Mas eu tentei ao máximo deixar um modelo diferente com essas luzes. Então eu vou mostrar para vocês aqui alguns materiais que eu criei, certo? Cada das rodas, metal. Esse daqui é um pouco mais complicado, pessoal, do metal das rodas. Eu vou aqui, cadê os materiais do carro? Aqui da luz. Pronto, material simples aqui. Esse material aqui, ó, da luz reflete o azul. Aí o que eu fiz, ó, eu criei apenas um nó de emissão e lancei ele no Surface, criando uma luz azul. A luz aqui é amarela, porque está refletindo a luz amarela, mas ele tem um brilho diferente. No caso é o brilho do Occlusion. E o Specular, que vai dar aquele efeito do material material brilhante, certo? Então vocês vão juntar todas essas texturas numa só, num material só. Eu vou aqui mostrar para vocês como ficou a textura da minha casa, certo? Tá aqui, ó. Pronto. Eu juntei a minha textura Specular, juntei a minha textura Occlusion, juntei a minha textura Displacement com a minha textura principal, que é a textura cor, e a textura normal mega. Tudo isso para gerar uma única textura, que é a textura da casa. Foi dessa forma que eu fiz a textura dessa casa, certo? Gerando esse efeito aqui.
E agora, por último, eu vou estar mostrando para vocês a textura do carro. A textura desse carro aqui, como eu fiz esse carro, certo? A textura dele. Eu vou estar vindo aqui para vocês, vou estar mostrando que foi muito simples. A textura desse carro. Eu utilizei o material Output, utilizei aqui um Mix Shader, certo? Gloss BSDF embaixo aqui desse Mix Shader. Utilizei aqui o Layer White junto com outro Mix Shader. Esse Layer White vai pegar nos dois fatores, tanto nesse Mix Shader como nesse, com valor de 0.09. Adicionando outro Mix Shader aqui, nesse primeiro shader, eu jogo um Layer White com um fator de 0.5, jogo dois Gloss no meu shader, um de 0.269 e outro 0, e na cor eu jogo uma combinação de azul, que é a cor que eu quero, com a combinação principal. Eu tenho aqui um RGB principal. Esse RGB principal ele vai pegar em 3 lugares: no gloss de cima, que vai ser o efeito do brilho. Ele vai pegar na cor primária e na cor terciária, que é essa de baixo, certo? Cor terciária. Aí vocês vão ter aí 3 cores para definir. Essa cor principal, que é a a cor escura, que vai dar no carro. Essa cor aqui e essa cor aqui, desse gloss, que é o brilho dele, certo? O que vai diferenciar é essa daqui, pura saturação, o valor da saturação 0.5, saturação 0.9, valor 1.250, certo? Então foi dessa forma que eu fiz a textura aí do meu carro. Eu tentei criar de forma bem simples. Eu tentei fazer de uma forma que ele não fosse tão complexo, porque se eu fizesse com muitas faces, muitas subdivisões, o carro ia ficar muito pesado para renderização. Então não é necessário você criar vários polígonos, várias coisas assim mais pesadas do seu projeto, muitos polígonos, muitas subdivisões, muitas vértices, muitos triângulos, para você ter um carro como esse. Ou seja, é um carro que você pode estar utilizando em uma animação e ficando assim algo legal. Eu vou aqui tirar esse efeito aqui, de noite, fica algo assim muito bom. Na minha opinião, muitos projetos que as pessoas fazem, renderizam, falta assim um pouco de imaginação, porque as pessoas têm poder de renderização, têm placas de vídeo boas, mas elas não têm uma imaginação para fazer algo diferente. Então elas procuram seguir as coisas que já foram criadas. Então, na minha opinião, a gente pode criar cenários, cenas reais, e não precisa ser exatamente algo que já foi criado. Pode ser algo como esse carro aqui, algo diferente, que fica assim algo diferente, fica legal. E uma animação, na minha opinião, ficaria muito bom. Eu já fiz a animação já de alguns projetos e não cheguei a fazer ainda, com esse projeto, mas na minha opinião ficaria muito bom, certo? Então foi dessa forma que eu tentei criar esse carro, dando ênfase aos detalhes de iluminação. Eu vou aqui mostrar para vocês os polígonos, certo, do carro, que não são muito complexos para vocês. Para modo de edição, tá vendo? Eu criei ele, não é algo muito complexo de se criar. Não tem muitos polígonos, tem poucos polígonos, poucas subdivisões. Eu recomendo que nos projetos de vocês também executem essa técnica. Usem poucos polígonos para criar o seu carro, certo? Poucas subdivisões
para dar um realismo maior. Eu vou estar ensinando uma técnica para vocês muito boa, que é a questão da subdivisão. É vocês darem um corte e levar esse corte até o extremo, para dar uma suavizada na sua malha. Vocês podem ver, ó, que essa malha aqui, ela tá bem, ó, definida, tá vendo? Vocês estão vendo esses cortes aqui? Ela ficou bem definida. Aqui, ó, para dar um detalhe diferente. Como eu fiz isso? Dá um Ctrl E e puxa de um lado, um Ctrl E e puxa do outro. Pronto. Vocês fazendo isso, a sua malha vai ficar mais definida da forma que está aqui, como vocês podem perceber, certo? E depois de vocês fazerem isso, vocês vão nos modificadores, adicionam um modificador de subdivisão, certo? Subdivisão, e claro, é um modificador mirror de espelho para colocar do outro lado. E aqui em cima, ó, a opção da malha, vocês têm que deixar ela como Shadow Smooth. Se deixar como flat, ó como ela vai ficar. Com erros, tá vendo? Com erros, ela não fica suavizada. Tem que ir no objeto Shader Smooth para ficar a malha suavizada, certo? Essa é outra dica. Algo muito importante também na sua cena, que muitas pessoas desconhecem, é a questão do tamanho dos objetos. Muitos criam objetos muito realistas, criam um carro, criam um personagem, criam uma sala de estar, mas algo que elas não dão atenção à sua cena é o tamanho dos objetos. Ou seja, qual é o tamanho do meu carro na minha cena? O meu carro obviamente tem que ser menor do que a pista. Então sempre que vocês forem criar alguma cena no Blender, pode ser o exterior, pode ser uma cena exterior, como por exemplo a cena que eu estou fazendo agora, uma floresta, um mato. Pode ser uma cena interior, dentro de uma casa, ou pode ser um personagem mesmo. Os braços, as pernas, a cabeça, o tamanho da testa, o tamanho da bochecha dele. É o tamanho dos objetos. Muitas pessoas não compreendem isso. Eu vou mostrar para vocês aqui algo importante nessa cena aqui, que a gente criou. O carro, ele está menor do que a casa, certo? Vocês podem observar que a cerca também. A cerca tem que ser menor do que o carro, obviamente. E os barris também menor do que o carro. Então vocês têm que estar se atentando ao tamanho dos objetos, porque isso vai fazer muita diferença na sua cena, certo? E obviamente a grama não pode ser maior do que o carro. Então ó, tentei criar gramas menor, tá vendo, do que o carro. Essa é outra dica. Dê atenção ao tamanho dos objetos na sua cena. Não adianta você ter poder de renderização, você ter conhecimento, se você não organizou o tamanho dos seus objetos. Porque organizando bem, dá pra ver que você dá pra colocar muitos detalhes. Aqui a gente tem a grama, tem a cerca, tem a casa, tem um carro, tudo no seu devido lugar, com bastante equilíbrio, certo? Então, qual é o segredo da grama nesse cenário? Vou estar mostrando para vocês. Vocês vão estar criando 3 tipos de grama. Uma grama que vai ser as gramas menores. Vocês duplicam ela no terreno com o valor de 10.000. A outra vai ser as gramas medianas com o valor de 2.000. E as gramas maiores, vocês vão deixar elas no valor de 1.000. Por que isso? Porque vai dar esse efeito que vocês podem ver na imagem. As gramas menores, elas vão ter mais no cenário, vão ter mais na cena. Então vai criar um efeito de um gramado bacana. É como se você tivesse adicionado uma textura de grama bem feita, como se você tivesse adicionado milhares de partículas e você só adicionou apenas 10.000 partículas. Você não precisou criar um sistema de partículas complexo. Você só criou 3 partículas diferentes, que foi as gramas menores. As gramas medianas, que são essas que estão
com a cor mais escurinha e as gramas maiores, que são a cor mais escura. Vocês fazem dessa forma. As menores deixam mais clara, as gramas medianas, ou seja, uma grama que seja média, você deixa uma cor mais escurinha, e a grama maior você bota a cor mais escura. Fica top. Um HDR diferente, como vocês podem ver aqui, ó. Cadê? Aqui nessa cena, ó, fica legal. Tanto de manhã, como de tarde, como de noite. Todos, ó, eu usei esse sistema de gramas. Não fica algo pesado para sua renderização e fica algo realista. Gramas menores, as gramas medianas e as maiores. Menores, vocês se lembram, deixa claro. Medianas, escurece um pouco. E as maiores vocês deixam totalmente escuras, certo? Fica bacana o seu cenário. Outra dica, questão da vegetação, né? É vocês criarem, além da grama, criarem outras coisas. Nesse caso aqui, ó, eu tenho pedras, tenho flores, certo? Vocês podem ver que tem flores, ó, no cenário, flores, e algumas pedras aqui, ó, pedras pequenas, são chamadas de rochas, né? Se eu tirar as gramas menores, ó, que são as, tem muitas, ó, a diferença, como vai ficar. Deixa eu tirar aqui, ali de cima, pronto, vai ficar só o material do terreno que eu utilizei, que foi um material assim, um cenário mais puxado para neve. Então eu coloquei material branco e vocês podem ver que tem pedras, algumas pedras, junto com algumas flores. Então isso vai dar um cenário mais realista, para não ficar só a grama. E aí quando você adicionar a grama, você vai ter criado uma grama real, não precisou criar muitas partículas, e vai dar um realismo maior à sua cena, certo? Seguindo esse padrão, seguindo esses fundamentos que eu disse para vocês. Vindo aqui, ó, mais embaixo, tem algo muito importante. Você sabia aqui, ó, data, se chama Vertex Groups. O que são esses Vertex Groups? Esses Vertex Groups é aonde a sua grama vai bater. Ou seja, aqui eu tenho o meu terreno, certo? Só botar aqui, pronto. Aqui eu tenho o meu terreno. Você vai criar um novo Vertex Group e vai assinalar, segurar onde vai ficar a sua grama. Eu quero que minha grama fique aqui. E depois você vai vir aqui, ó, em Assign. Ou seja, você vai dizer que esse grupo de vértices vai ficar apenas nessa área. Por que isso? Para você não precisar renderizar grama no seu terreno todo, porque a minha câmera só vai estar renderizando só isso. E mesmo se for durante a animação, eu não vou precisar ter grama aqui, ó. Não vou precisar ter grama aqui desse lado, não vou precisar ter grama nesses outros lugares. Então, enquanto você estiver fazendo a sua cena, você pode estar deixando ela no modo de renderização e estar movimentando os seus objetos sem estar pesando na sua placa de vídeo. E na hora de renderizar vai ser bem melhor, bem mais rápido, certo? Então crie Vertex Groups e vem aqui, ó, Assign. No meu caso, a minha grama, ó, eu venho aqui selecionar, ela está apenas, ó, aqui. Vocês podem ver, ela ficou apenas aqui, ó, nesse espaço, que é o espaço que eu renderizei, certo? E as minhas árvores, ficou aqui, esse espaço, o espaço que eu renderizei. Então esse daqui é o meu Vertex Group das árvores, esse daqui é da grama. Jonas, como é que eu faço para adicionar, para que a minha grama ou a minha árvore ela siga esse modelo de Vertex Group? É muito simples. Eu vou entrar aqui no modo de objeto. Vocês vão lá nas suas partículas, vão selecionar a sua grama ou a sua árvore ou a sua vegetação que você quer utilizar e vão vir aqui embaixo. Viewport.
e vocês vão vir aqui embaixo, ó, Vertex Groups, e vão adicionar a densidade, o Vertex Group. No meu caso é Controller Grass que eu criei, certo? Então isso daí vai estar dizendo que a minha grama vai ficar apenas nesse Vertex Group. Algo interessante é vocês criarem gramas, as gramas menores, gramas maiores, as gramas medianas, né? Aqui, ó, criar uma coleção e usar uma contagem. Vocês podem aqui ver que eu usei uma contagem, eu usei apenas uma, que foi a contagem 7. No caso da minha grama, né? Nas gramas medianas, que eu chamo de medianas, eu usei 3 tipos de gramas diferentes. E nas outras, na coleção, nas gramas maiores, eu também usei 3 gramas maiores diferentes. Certo? Então eu usei vegetação diferente. Eu usei 3 tipos de grama, mas em cada tipo eu utilizei gramas diferentes. Para dar esse efeito aqui, ó, tá vendo? Um efeito diferente aí no projeto, um efeito mais realista. Aqui tem a minha vegetação, ó, vou mostrar para vocês. Cadê? Aqui, vegetação de Grazon. Só identificar aqui. Pronto. A minha vegetação está aqui. Certo? São o tipo de grama que eu criei. Vou mostrar para vocês como é simples criar. Aquelas gramas que eu criei, elas são essas gramas aqui, certo? Vocês podem ver, ó, as gramas menores. Eu deixei uma cor mais clara e fui escurecendo, tá vendo? São vários tipos de grama. E essas gramas que vocês estão vendo aqui, essas gramas bem simples, dá esse resultado. Por quê? Porque eu utilizei esse sistema, certo? Vocês duplicam as gramas menores com um valor mais alto e joga as gramas maiores com um valor menorzinho e criam dessa forma aqui. Isso daqui nada mais, nada menos é do que vários planos. Dá um Shift A, cria uma mecha e um plano, certo? E daí depois vocês adicionam um material. Qual foi o material que eu usei na grama? Foi esse material aqui, ó. Muito simples. Um Principiate BSDF, um shader principal, primário, que as pessoas chamam, né? Que vocês podem criar vários materiais com ele. E daí eu mudei só a cor. Fui alterando a cor deles para dar esse resultado. Então essas gramas eu criei dessa forma, certo? Vou voltar aqui para o terreno novamente. Deixa eu voltar aqui para o modo sólido de renderização. Vou colocar aqui o terreno para mostrar para vocês. E a questão das árvores é muito simples para vocês criarem. Vocês vão vir aqui em Edit, Preference, vão vir aqui, ó, Add-ons, caso adicionar uma nova, como se fosse uma extensão para o Blender, e vão colocar Tree e vão adicionar Curve Sampling Tree Gem. Ativando isso, vocês vão liberar uma nova função no Blender. Vocês vão vir aqui na cena, dar um Shift A, Mesh, cadê? Curve, e aqui, ó, Curve e Sampling Tree Gem. Eu digo para vocês que vocês podem dar uma olhada na internet. Eu posso até estar fazendo um vídeo depois de como criar uma árvore, os materiais dessa árvore, né? Sampling Tree Gem. Vocês vão criar essa árvore por meio desse método, certo? Eu vou aqui voltar ao padrão, eu não estou usando mais isso, né? Agora
Eu vou mostrar agora como ficou essa árvore para vocês. Deu esse efeito aqui, certo? As folhas, eu criei o material das folhas e o material do caule. E dá esse efeito aqui, ó, um efeito simples e legal no seu projeto. Outra questão importante é a questão do HDR. Nesse HDR eu criei esse background e essa imagem, textura de imagem. Adicionei um map a ela, um map e uma textura coordenada. Vou aqui dar um zoom, certo? Textura coordinate. Coloquei o generar TED aqui no vetor. Por que eu fiz isso? Porque daí eu consigo rotacionar ela. Tá vendo aqui? X, Y e Z. Eu consigo rotacionar essa cena. Consigo rotacionar o HDR dentro da minha cena. Consigo rotacionar ele, certo? Então se eu mexer aqui esses valores de X, Y e Z, meu HDR vai se mexer dentro da cena. E o que é o HDR? O HDR nada mais nada menos é a textura de fundo. A nossa textura de fundo. Vou mostrar aqui para vocês. O que é, Jonas? Um HDR. Para quem não conhece, é a textura de fundo. Tá vendo? Essa textura de fundo. Eu movimentando aqui, ó, a rotação dele, ó. Eu vou estar movimentando o meu HDR, certo? Tá movimentando o meu HDR. Deixar aqui em 0. Pronto. Aí. Então esses são alguns princípios da vegetação, do carro e da grama, de como eu criei. Vou estar mostrando agora para vocês outra coisa muito importante, que é a questão da água. Como foi que eu criei essa água? O material dessa água. Vou mostrar para vocês agora. Deixa eu adicionar aqui a vegetação do terreno. Vou esperar aqui carregar. Pronto. Eu vou dar uma centralizada aqui só na água. Vou dar centralizando aqui na água para vocês verem só a questão da água, certo? Pronto, aí. Assim fica legal. Vou vir aqui em objeto e vou estar mostrando o material da minha água. Pronto. É bem simples, não tem segredo. Vocês podem ver aqui, ó, que a minha água tem o material output, que é, todos os materiais têm. Na textura de cima, no surface, a gente vai estar adicionando, ó, um mix shader, certo? Um mix shader, textura de cima, com 0.3 de fator. Jogando na primeira aqui, jogando no primeiro shader, a gente tem, ó, um refractinho BSDF, certo? Refractinho BSDF e uma cor meio azulada. Esse valor aqui, ó, tem 0.224, o meu IOR em 1.33. Esses são os valores dessa água. Mais embaixo a gente tem um gloss GGX e a cor dele, ó, joga lá para cima no branco, certo? Para dar um efeito mais realista. Esse efeito aqui, ó, de brilhoso, certo? Esse efeito aí de brilhoso em cima da minha água. E embaixo a gente tem uma textura de displacement com a escala 0.1. A escala 0.1. Eu vou aumentar aqui para vocês verem. Jogo na escala 0.1. O mix. Jogo o mix. No fator A gente joga os Grave Texture, certo? 3D. A escala de 5. Detalhes 0.3. Dimensão de 2. Lacunarity de 1. E na B a gente joga um Grave Texture com a escala de 10.000. O detalhe 0.1. Dimensão de 2. Lacunarity de 1. E vai dar esse efeito aqui que vocês estão vendo. Essa água aqui, super realista. Vocês podem ver que até as luzes ela reflete bem. O HDR também
e fica legal na cena, tanto de noite como de manhã, como de tarde. Vários tipos de HDR aí vocês podem ver, a mesma água. Tá vendo? A mesma água fica legal. Só tem essa daqui, no caso, tem algumas mudanças, né? Vocês podem estar mudando alguns valores para ter uns resultados diferentes, mas fica muito bom. Essa daqui é a mesma água, né? Vendo de longe, o resultado legal, e vocês não precisam se preocupar muito com a sua renderização, certo? Porque é uma água simples com material bem composto. Eu vou estar aqui voltando e vou estar mostrando que aqui na água a gente tem um modificador. Além da textura utilizada aqui, a gente possui um modificador que é o modificador ósseo, certo? Modificador ósseo que vai dar esse resultado, dar um resultado mais de ondas. Modificador ósseo. Se vocês quiserem ver aqui, ó, o repetidor está em 3, o Y está em 3 também, resolução 5, renderização em 5, certo? def 200, tamanho 0.60, spatial size 50. Então esses são os meus valores. Jonas, esse shader mix aqui, como é que eu faço para criar ele? Porque o de cima é um mix shader. Shift A e procurar o mix shader. Mix. Certo? O de baixo é esse mix aqui. Certo? Esse mix. E tem o valor A, o valor B. Em cima o fator. E aqui, ó, vocês veem cor. Dessa forma que eu criei esse mix. E o de cima vocês já conhecem, né? É o mix shader padrão que a gente usa para criar várias texturas. Que é esse daqui. Mix shader. Que é o mix shader normal que a gente usa muito para criar as texturas padrão, certo? Agora vamos aqui voltar na nossa cena. Foi dessa forma que eu criei essa água que dá esse efeito aqui realístico. Vou estar falando para vocês e frisando a questão mais uma vez dos objetos, né? Que são os objetos da nossa cena. Vou aqui adicionar que os objetos, lembrando sempre, ó, que eles têm que ser menores. No caso, né, alguns objetos têm que ser menores dependendo do que você vai estar utilizando na sua cena. No caso, o barril tem que ser menor do que o carro, a grama menor do que o carro também. Então, ó, esses objetos que eu estou adicionando aqui, ó, eles são, ó, objetos bem menores, tá vendo? Bem menores, ou seja, dá um equilíbrio na nossa cena, um realismo maior. Aqui a grama também. Eu criei uma grama, vou estar mostrando para vocês. A questão agora da cerca. Como eu fiz para criar essa cerca? É muito simples. Vocês não precisam criar objetos muito realísticos. Vocês podem criar uma cerca simples. Deixa eu só aqui dar um... Aqui, pronto. Vou ligar um pouco mais rápido. Uma questão que muita gente erra é na criação de cercas. Vocês têm que criar uma cerca, gente, que seja menor do que os objetos. Se vocês criarem uma cerca muito grande, vai ficar desproporcional ao seu cenário. Como vocês podem ver, ó, essa cerca aqui é uma cerca bem simples que eu criei. Ela não tem muitos detalhes, certo? Porque aqui foi uma cerca preparada para a noite, mas eu criei nesse modelo. Ó. Vou entrar aqui no modo de edição. E eu criei apenas isso. Criei uma cerca menorzinha, uma cerca alta e outra menorzinha. Ou seja, 3 tipos de cerca diferentes. Só botar aqui. Pronto. Eu criei apenas isso. A minha cerca é apenas isso daqui. O resto eu fiz com os modificadores. Adicionei o modificador array e vai duplicar a minha cerca.
a mesma coisa que eu fiz com a pista. Número de contagem 100, fator 1, que vai ser ali a distância, a primeira cerca vai ficar uma da outra, certo? E 100 cercas duplicadas na frente. E uma curva, que no caso é aonde a minha cerca vai passar. Uma curva. É só dar um Shift A, no modo de objeto, dar um Shift A, Curve e Bezier. Esse Bezier Curve 001 é a minha cerca. O Bezier Curve é a outra curva, que é a minha rodovia, certo? Então eu criei duas curvas Bezier aí. E vocês podem ver, ó, que ela fica duplicada, ó, por onde eu deixei a minha curva, dando esse efeito aqui, ó, realístico, tá vendo? Simples e fácil, certo? Agora eu vou estar mostrando para vocês a questão da casa. Como é que eu fiz essa casa? Como eu fiz essa casa aqui? Deixa eu tirar aqui os outros objetos para não pesar tanto o nosso projeto. Ctrl B para selecionar onde eu vou renderizar. Eu vou estar explicando algumas coisas para vocês muito interessantes, certo? Como eu fiz essa casa? Essa casa, eu utilizei materiais bem diferentes nela. Por quê? Não foi necessário eu criar tijolo por tijolo. Eu criei apenas a parede e depois adicionei, ó, um material que fosse realista o bastante para que ele criasse os próprios tijolos da casa, para ficar assim, ó, dessa forma que vocês veem na imagem, tá vendo? Ou seja, eu não precisei criar tijolo por tijolo e fica algo bem realista. Eu vou aqui adicionar o meu terreno, vou tirar aqui as partículas para vocês verem que fica. As partículas aqui pesam bastante, apesar de serem partículas simples, né? Elas pesam bastante aqui na nossa cena. Grama, pronto. Então, assim, olha, para vocês verem aí o resultado da casa. Eu utilizei um material que ele criasse os tijolos da casa de forma realista, como vocês podem ver aqui. Então, como eu fiz isso? Vou estar mostrando aqui para vocês. Vou entrar aqui nos meus arquivos de texturas e vou estar mostrando para vocês algo muito importante. A minha textura da casa é baseada nisso daqui. Vocês vão estar procurando um programa que divida as texturas em várias. Vocês podem pesquisar por programas que dividam uma textura e criem um normal map, certo? Porque numa textura a gente tem 5 bases. A gente tem a textura principal, que é a cor. Tem a textura que é o displacement, que vai dar esse efeito mais de 3D. Tem a textura normal map, que também vai dar efeito de 3D, certo? Esse displacement, ele vai fazer com que a textura saia do local. E o normal map vai dar esse efeito mais de 3D, de rugosidade. Já o occlusion vai dar uma luz. Vai ser esse efeito aqui, ó, que vocês estão vendo na minha cena, tá vendo? Que é a casa ali, o tijolo, como se fosse umas luzes nele. Bem, com tudo em mente, vamos colocar agora para renderizar. Vou voltar aqui os
os objetos da cena, só para vocês verem como ficou. E agora a gente vai começar a nossa renderização. Dá um Ctrl B para selecionar a câmera inteira para renderizar o nosso projeto. Para renderizar é muito simples, é só dar um F12 e só conferir aqui alguns parâmetros de renderização. Eu estou renderizando no motor Cycles. Para mim, o Cycles ele é bem mais realista do que os outros. Eu sempre uso, né, o Cycles para renderizar. Na minha opinião, ele é muito melhor do que o Eevee. O Eevee também é realista, só que se você quiser um realismo maior, vai de Cycles. Na renderização eu estou usando um noise, um removedor de noise de 0.01, máximo de sempre 128 e um denoise, open mesh denoise, albedo onde normal e esse prefilter, certo? Vocês usam o accurate. Esse accurate vai dar mais realismo aí ao seu denoise quando ele tirar aqueles pontinhozinhos que ficam na sua cena, certo? E o meu output, claro, é uma imagem normal, um PNG. Opções de renderização, eu vou estar utilizando aqui no sistema uma placa de vídeo GTX 960 original da NVIDIA e um processador Intel Core i3-2100 CPU de 3.10 GHz e uma memória de 8 GB, certo? Memória de 8 GB para fazer a renderização dessa cena. Já tentei renderizar com somente a placa de vídeo, não deu certo devido ao tamanho da memória da GPU. Então eu utilizo também o processador. Aí ele junta a memória geral, que é a memória do computador, os 8 GB, junto com a renderização da placa de vídeo, né? Então é dividido, ou seja, a minha cena ultrapassou os 4 GB de memória da placa de vídeo. Então ele vai estar utilizando aí a memória da placa mãe, os 8 GB de RAM também para renderizar junto com o processador. Agora a gente vai dar um F12 para começar a renderização. Aqui eu tenho um HW Monitor que ele vai monitorar as temperaturas do nosso processador. Temperatura do i3-2100 vai estar aí na faixa de 65 graus. Ela está em 49, vai chegar na faixa de 65 graus. E a temperatura da placa de vídeo, vamos ver quanto vai dar. Ela está em 33 graus. Vamos ver se ela passa de 51 graus. Aí um F12. Enquanto esperamos renderizar. Essa daqui vai ser a cena final que a gente espera, certo? A nossa cena ela foi feita numa GTX 960. Não é uma placa de vídeo top de linha. E um processador também não é top. Como foi possível fazer isso? A gente utilizou alguns princípios básicos, alguns fundamentos. Primeiro, a questão das partículas, a questão da grama. A gente não utilizou muitas partículas para criar essa grama. Utilizamos 3 gramas principais. As gramas pequenas, que foram designadas com 10.000. As gramas medianas, que foram as gramas mais escuras, e as gramas maiores, que são essas daqui, ó, são maiores na nossa cena. Daí a gente conseguiu obter esse efeito que ele está renderizando, certo? Outra coisa importante é sobre o tamanho dos objetos. Por quê? Porque o nosso carro ele tem que ser menor do que a pista, tem que ser menor do que a grama, tem que ser menor do que a casa, obviamente. Então nós temos que ter o equilíbrio da nossa cena, certo? Não deixem objetos muito grandes ou muito pequenos comparados com outros objetos, como por exemplo a cerca. A cerca ela não pode ser maior do que o carro, ela tem que ser menor. Então se atentem ao equilíbrio na cena. Outra coisa que a gente viu também foi a névoa. É importante vocês
colocarem aí a névoa também na sua cena, certo? Uma névoa pode ser em uma cena do pôr do sol, pode ser uma cena assim, de noite escura, mas dá um efeito diferente na sua cena. Então não esqueça, na maior parte dos lugares a gente pode observar aí uma névoa no final do céu. Então é importante vocês adicionarem. Eu chamo de fog, uma abreviação. Algo também que eu esqueci de falar foi a questão das sombras. Adicionar sombras no seu projeto. A iluminação do seu projeto, ela tem que estar bem feita. Vocês podem observar nessa cena que ela contém, ó, iluminação. Tá vendo? Ela contém aí, ó, iluminação. E contém também sombras. Vocês podem ver. Eu tentei criar um cenário de noite que tivesse sombras. Aqui, ó, a grama está mais escura, essa parte. Aqui está mais clara, tá vendo? Então cria um efeito mais realista no a nossa cena, no nosso projeto. Então se atentem a isso, a questão da iluminação. Não criem luzes que sejam muito fortes. Vocês criam uma luz principal. Enquanto aqui renderiza, posso até mostrar para vocês. Deixa eu tirar aqui a vegetação e os objetos. Aqui, Sum 002. Eu criei apenas uma luz principal com o valor, com a emissão de 1.0 e aqui, ó, o strength, que é a força dele, em 3. O ângulo dele, que é a rotação, né, que ele vai pegar, 0.526, e o nó de emissão de 1.0. Pronto, essa é a minha iluminação da minha cena geral. Não é necessário criar outro tipo de iluminação, criar 2 sols desse. Tem pessoas que criam mais de uma iluminação, duplicam. Não fica legal. O ideal é que você crie apenas um tipo de iluminação para que ele possa ter controle sobre as sombras do seu projeto, certo? Porque as sombras, ela vai dar mais realismo no seu projeto. O que a gente já pode ver está na metade da renderização. Queria mostrar aqui para vocês como tá as temperaturas, ó. O processador chegou a 61 graus, certo? Máximo de 65. E a placa de vídeo chegando a 48, 57, ó. 51 graus, máximo de 51, certo? As temperaturas aí da placa de vídeo. Então essas são as temperaturas tanto do processador como da placa de vídeo. Dá para rodar tranquilo nessa cena, tá aí renderizando, aí faltam 5 minutos. Então, se você não tem um computador bom, um computador top de linha, uma placa de vídeo aí, uma placa de vídeo quadro para fazer uma boa renderização, assim como eu não tenho, vocês podem estar criando uma cena simples, mas realista, com alguns princípios como esse, princípios básicos. Não é necessário vocês terem uma placa de vídeo muito boa para criar uma cena dessa. Vocês só precisam ter determinação, precisam ir em frente e terem confiança e nunca desistirem, porque se vocês continuarem, vocês vão conseguir. Então esse é o conselho aí que eu dou para vocês. Muito obrigado a todos pela atenção. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal e deixe seu like. E fique à espera aí de mais vídeos. Olha aí os vídeos aí do canal. Espero que vocês tenham gostado.